O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia nos quer ajudar e, de certa maneira, nós somos privilegiados, temos muitas graças de Deus na nossa vida, tesouros acumulados de graça e manifestações de Deus na nossa vida, por isso estamos aqui, por isso podemos ir à missa e encontramos um momento para que a alma bendiga a Deus, louve ao Senhor, porque isso só pode ser feito quando a gente está bem. Se a pessoa ela está com fome, ela não pode louvar a Deus nem bendizer. E a bondade foge do coração. O coração faminto porque falta, como não pode louvar a Deus, bendizer, porque falta alguma coisa. E por isso eu digo isso para que saibamos sempre que Deus não é aquele que vai amaldiçoar os bens, mas Ele, desde o Antigo Testamento, está muito atento para que haja bondade no coração, para que ninguém passe fome na porta daquele que esbanja e que joga fora e que consome bilhões em supérfluos necessários, e uma criança que morre de fome, e um adulto que não tem emprego, e assim por diante. É essa a mensagem para nós. Nós que podemos louvar a Deus é porque temos essa bondade no coração, estamos aqui, queremos agradecer. Por isso, da minha gratidão a Deus, no mês do dízimo pelo dízimo, é o mês da Bíblia, o livro de Josué conquista aquela terra prometida, e se tem a promessa de uma terra onde corre leite e mel,
é para aquele povo escravo, explorado, e que viviam, às vezes, mercenários para poder sobreviver. Conquistem a terra. E na terra, nós podemos, nesse T da terra, Papa Francisco disse 3 T's: terra, teto e trabalho, direito fundamental de todo ser humano. É claro que muitos vamos cruzar os braços. Bom, aí, hoje em dia, poucos empregos, as indústrias vão se automatizando, então vamos deixar morrer de fome esse povo todo. Não é por ali, né? Mas se tem uma promessa de terra prometida, é porque os bens são uma bênção de Deus, como acreditava no Antigo Testamento, como nós cremos também hoje. Mas devemos saber usar essa bênção de Deus para nós e para os outros. É que está o ponto-chave. É interessante que a liturgia colocou lado a lado também este texto do profeta Amós, que ele está falando como uma violência tremenda. Esse agricultor que saiu lá do interior, detrás do rebanho e da plantação, e vem até Betel para levantar a voz contra a classe alta de Jerusalém e da Samaria, porque ele fala, essa classe alta é traidora, ela esbanja, não se preocupa com a fome de ninguém. Ele diz assim, ai dos que vivem despreocupadamente, dos que semeiam, ele diz, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria. Isso que o profeta Amós falou no século VIII a.C., era no reinado de Jeroboão, um rei terrível para massacrar os pobres. Isso tudo foi confirmado pela arqueologia, porque 26 séculos depois, no século XIX, a arqueologia encontrou na Acrópole da Samaria, encontrou vestígios, restos de cerâmica, de coisas preciosas, de vasos de perfumes, como ele está descrevendo aqui, pedaços de marfim. O marfim vinha da África, imaginem quanto dinheiro precisa ter naquele tempo para ter pedaços de marfim numa cama. Tudo isso foi encontrado na Copa Samaria, e o profeta está advertindo, ai de vós, porque vocês vão ser desterrados, vão ser levados para o exílio. Claro, quando chegou a Surbanipal, da Síria, alguns anos depois, em 1722, século VIII, pois quem é que levou para a escravidão na Síria? Na primeira fila, a família real e os ricos foram lá para a escravidão. O profeta advertia, mas inútil, não deram ouvidos, se esbanjavam, se lambuzavam, vinhos finíssimos, etc., como o profeta está descrevendo. A insensibilidade não nos torna humanos, nos desumaniza. A imagem e semelhança de Deus é isso que nós rezamos na oração da coleta. Ó Deus, que mostrais vosso poder. Onde? Fazendo mágicas para nós, não. Demonstrais vosso poder no perdão e na misericórdia. Nós mostramos nosso poder, nossa grandeza, no perdão e na misericórdia. Somos humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus, diante dos fariseus, que uns versículos antes, ele, depois de contar, de ter contado aquela parábola do administrador infiel, em que Jesus elogia a astúcia daquele administrador que soube, continuando desonesto, continuando roubando, ele fez amigos para depois ter um lugar. Ele foi esperto, resolveu o problema. Então, fazei amigos com a riqueza injusta. E a riqueza é para nos ajudar a viver como amigos.
nos ajudando, sensibilidade, não indiferença. E então diz o texto, Lucas tem uma atenção, uma alma fina para detectar o sofrimento do pobre, do humilhado, do desprezado. E diz, e os fariseus, amantes do dinheiro, zombavam de Jesus. Zombavam. É como hoje, não só povo ou classe alta, igrejas também, ministros das igrejas, também zombam de Jesus que sofre. Então ele contou para eles essa parábola, eles são amantes do dinheiro, contou a parábola do rico que recebeu depois o título de Epulão, que significa comilão, e na parábola Jesus o descreve sem nome, só diz é um rico, quer dizer, possui bens, e nem descreve por aquilo que ele é, mas o descreve por aquilo que ele tem. Então é um rico que se vestia com roupas finas e elegantes, diz o texto original, linho fino e vestes de púrpura, coisa extraordinariamente cara, que nem os ricos podiam permitir-se, mas a coisa para reis, a púrpura, cor vermelha, extraída de moluscos, processo caríssimo, nem os ricos podiam ter. E ele descreve um rico que se vestia elegantemente, linho finíssimo, púrpura, e também a comida, comia muito, se banqueteava todos os dias, vivia para si, para o estômago, e o pobre ali no lado, ele não via, e as migalhas que caíam da mesa, ele disputava praticamente, e na época era costume, os ricos, não havia toalha, guardanapos de papel, eles secavam as mãos de molho, etc., no miolo do pão e jogavam para os cachorros, tinha que disputar ali com os cachorros. E, além do mais, esse pobre não só não tem o que comer, mas ele não tem roupas, ele está coberto de feridas. Então é o extremo da pobreza. Pois o tempo dá um turning point, uma virada total, que então morreu o pobre, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Pelos anjos do céu vem buscá-lo. E o rico foi enterrado. Dois movimentos. Levado pelos anjos, enterrado. E aí vem essa cena que nos mostra algo importante para nós que estamos no mês da Bíblia. Então, esse rico, que possivelmente não é mau, porque ele teve a sensibilidade de se preocupar com a sua família só, claro. Antes ele não via nada. Mas lá, depois, ele pede, Abraão, manda Lázaro para a casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos, para que eles não terminem a vida assim. Este é o convite que Jesus nos faz. Cuidado deles. Não vamos terminar a vida vazios. Para quanta gente precisaria ouvir isso? Não terminar a vida vazios, mãos vazias, coração vazio, comeram, beberam, aproveitaram e estão agora numa angústia, porque se tivesse feito, agora não dá mais, já é tarde. Manda Lázaro advertir, para que eles não venham consumir a vida e terminar num lugar de tormento. Mas agora é tarde. E a resposta categórica de Abraão, a voz de Deus, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Temos a Bíblia, escutemos, a palavra que Deus está nos ensinando. Mas é claro que no mundo de hoje se procura muito mais milagres, coisas extraordinárias, shows, e não a palavra de Deus. Nem que o morto ressuscite, eles vão acreditar.
E Jesus ressuscitou dos mortos e não acreditaram. E perseguiram e mataram também aqueles que seguiam Jesus. Não vão ressuscitar. Então, essa palavra é para nós hoje. Moisés e os profetas. Moisés é a lei de Deus, o Pentateuco, os profetas, profeta Amós, que advertia claramente, eles têm isso, se quiserem se converter. Porque nem que o morto, porque não é milagre. O milagre não converte ninguém. Os shows não convertem ninguém. É a palavra de Deus, que sendo ouvida, vai mudar o coração. E se um gesto de bondade a gente faz ao longo da vida, ele está feito, é um milagre, é uma manifestação da bondade de Deus, que é poderoso no perdão e na misericórdia. Ele é poderoso. Nós também podemos ser poderosos para não chegarmos no fim da vida, mas se, mas agora não dá mais para voltar. Se eu tivesse sido melhor, se eu tivesse cuidado dessas coisas, se. E aí é aquela angústia tremenda que o rico Epulão está sentindo. Vamos pedir que essa palavra de Deus venha para o nosso coração e faça morada nela. Acolhemos essa palavra de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra.